Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículo 12, e diz assim: Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Quando os discípulos receberam o poder do alto através da vinda do Espírito Santo sobre eles, foi justamente na festa do Pentecostes, onde muitos judeus de várias nacionalidades estavam reunidos em Jerusalém para a comemoração da festa do Pentecostes. Para aqueles 12 tímidos e iletrados, davam muito medo ter que falar para essa multidão. Mas o Espírito Santo, quando veio sobre eles foram revestidos de um poder imediato, que concedeu ousadia, dom de línguas estrangeiras e colocou em seus corações a ousadia para falar as palavras certas. Não houve um estudo bíblico, não houve tempo para uma semana de oração, um treinamento, uma reciclagem, nada disso. Eles abriram a boca e o Espírito falou. O versículo de hoje também nos diz que seremos ensinados na hora certa. Imediatamente saberemos as coisas que devemos dizer. E o versículo anterior é ainda mais ousado ao dizer que não devemos nos preocupar. Isso mesmo, não precisamos nos preocupar com o que vamos dizer diante de qualquer plateia. Lá em Lucas 12, 11, o versículo anterior, diz assim: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Nem sequer deveríamos estar ansiosos, preocupados de forma alguma, porque o Espírito vai falar através de nós. A pregação do Evangelho ao mundo se dará por pessoas que se deixaram usar pelo maior pregador do universo. Isso mesmo, o Espírito Santo. Esse sim sabe pregar, sabe a hora certa, sabe o que dizer, sabe as estratégias corretas para alcançar o maior número de pessoas. Quando você tem medo de pregar, seja na forma de um estudo bíblico, numa parada de ônibus, no trabalho, na escola ou até mesmo num púlpito de igreja. Quando você tem medo, é sinal de que você está olhando para si, para suas limitações. Você pode até ter medo da responsabilidade de representar a palavra de Deus, que, como bem disse Paulo, é o poder de Deus. Mas quando sabemos que o Espírito vai nos dizer as palavras certas, devemos encarar o público com autoridade divina e sermos bênçãos para os ouvintes. O que você não sabe ou acha que não sabe, porque se você pelo menos leu, está gravado aí em alguma gavetinha em seu cérebro. Esse conhecimento será ativado pelo Espírito Santo que está dentro de você. E sabe que você tem essa informação e ele não só nos ensina, mas ele também nos faz lembrar. Como diz João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Os discípulos passaram muito tempo com Jesus. Eles ouviram de Jesus, viram seus milagres, foram ensinados a orar,
além de levar o evangelho a todo o mundo. E mesmo assim, parece que eles não aprenderam nada. Eles tinham dúvida de tudo. Eles chamavam Jesus num canto e perguntavam: por que você falou essa parábola? O que significa? Eles, assim como a multidão, não entendiam muitas coisas. Mas quando o Espírito veio, fez com que eles lembrassem de tudo que Jesus tinha dito. E aquela palavra ganhou vida dentro deles. E aí eles conseguiam falar para as pessoas como testemunhas ocular do que tinham visto e ouvido de Jesus. Agora, com poder e autoridade, eles diziam isso a ponto da multidão pensar que eles estavam bêbados, porque eles falavam em várias línguas e falavam com uma autoridade desconhecida pela população local, que sabiam que eles eram apenas pescadores e outros tinham atividades normais de trabalho. E ali ficou claro que era um poder sobrenatural que encheu aqueles 12 de um poder muito especial, que lhes davam a coragem não somente de pregar naquele momento, mas de sair pregando por onde fossem, chamando a atenção até mesmo das autoridades que não conseguiam entender porque o número de cristãos cresciam abundantemente. Por isso, hoje é o tempo de estudarmos a Bíblia. Junto com o autor, aproveita que o Espírito Santo tem essa função de nos ensinar de forma correta, pois ele nos dirá o porquê daquela palavra ter sido registrada nas Escrituras. E lá na frente, quando você precisar desse conhecimento, é função também dele nos fazer lembrar. Portanto, o mesmo que inspira é o que ensina e é o que faz lembrar. Então, com ele, nós estamos seguros de que seremos grandes pregadores, apesar de nossas limitações. Se esse é o nosso professor, nós devemos estar certos, como diz lá em 1 João, que não precisamos mais depender de seres humanos para nos ensinar. O próprio Espírito nos levará ao entendimento de todas as coisas. Olha o que diz lá em 1 João 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Portanto, permanecei nele, como também essa unção nos ensinou. Olha só, graças à unção do Espírito Santo, nós não precisamos nem sequer esperar por pessoas para nos ensinar. Porque muitas vezes, na hora que nós mais precisamos, a gente deseja: cadê o pastor? Cadê o professor de Bíblia? Cadê o irmão que pode aqui me ajudar, me dizer o que eu devo falar? Ora, se o Espírito Santo está em você, ele mesmo vai te ensinar. Por isso, ficamos impressionados como muitas pessoas simples, semi-alfabetizadas, conseguem pregar e dar estudos bíblicos com uma sabedoria divina. Você já observou isso? Como tem pessoas simples que conseguem pregar para a gente com autoridade tão grande. Você vai numa igrejinha lá do interior e sempre tem um professor que é cheio do Espírito, que nos ensina, mesmo com suas limitações de conhecimento didático, acadêmico. Ele consegue nos ensinar, ele fala ao nosso coração. Como pregador, ele prega palavras do alto. Parece que esteve sendo ensinado por grandes professores. Os doutores da lei ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus quando ele ainda era uma criança de 12 anos e ensinava a eles as coisas da palavra de Deus. E eles ficavam perguntando uns aos outros quem é que ensinou ele, qual foi a escola que ele frequentou.
É certo que Maria ensinou muitas coisas para ele, mas a maioria das coisas que ele aprendeu foi diretamente do Espírito Santo, porque até mesmo a sua mãe ficava encantada com o que ele falava e guardava em seu coração, porque muitas daquelas coisas ela não entendia ainda, porque ele estava sendo instruído pelo céu. Portanto, mesmo que a sua carne seja fraca, o Espírito sempre estará pronto. Então não tenha medo de abrir a boca, não tenha medo de aceitar um compromisso de pregar em algum lugar. Assim como os patriarcas e profetas foram a boca de Deus na terra, você e eu também temos esse privilégio e todos vão perceber que Deus está falando através de nós. Cheios do Espírito, nós não precisamos ter medo de enfrentar nenhum público, nós não precisamos ter medo nem timidez de pregarmos com ousadia a palavra do Senhor, porque não somos nós que estamos falando, mas o Espírito que habita em nós, ele tem acesso direto ao Pai, ele sabe muito mais do que está acontecendo no mundo espiritual do que nós. Muitas vezes olhamos para uma plateia de uma igreja, nós não sabemos o que aquelas pessoas precisam ouvir, mas o Espírito que está em nós, muitas vezes, ele modifica toda a nossa fala, mesmo que tenhamos feito anotações, ele sempre nos coloca na boca uma palavra que nós não tínhamos anotado, um pensamento que era necessário para aquele público, porque tem pessoas ali que foram em busca daquela palavra, para que pudesse voltar outras vezes e para que tivesse o desejo de buscar a presença do Senhor. Por isso, mesmo na tua timidez, vá. Mesmo nas suas limitações, vá. Na certeza de que é o Espírito que falará através de você. Enquanto você tiver isso em mente, você conseguirá ser um instrumento nas mãos do Senhor. O ruim é quando confiamos nas nossas anotações, quando confiamos no nosso estudo, quando confiamos na nossa oratória, quando confiamos já no nosso nome que está bem estabelecido e as pessoas já esperam um certo nível de pregação vindo de cada um de nós. Esse é um perigo. Mas aqueles que timidamente, como aqueles discípulos, se colocam nas mãos do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, abrem a boca, 3.000 pessoas são convertidas, não pelo poder de Pedro, mas do Espírito que estava nele. Com o Espírito nós somos mais fortes, com o Espírito nós alcançaremos um maior número de pessoas, com o Espírito o Evangelho será pregado em todo o mundo. Se não for o Espírito, nós não conseguiremos. O nosso conhecimento, a nossa oratória, isso não converte ninguém. Isso não mantém ninguém nos pés do Senhor. Somente o Espírito Santo é que consegue transformar o ser humano. Ele consegue fazer com que a palavra de Deus entre dentro de cada um como uma espada de 2 gumes, fazendo as modificações que são necessárias em cada um. E nos levando ao arrependimento e ao desejo de uma vida santificada, nos levando aos pés da cruz. Precisamos urgentemente, não somente como igreja, mas individualmente, nos enchermos deste Espírito para que a nossa pregação tenha autoridade, para que não sejamos tímidos no falar, mas que sejamos ousados ao ponto de entendermos que o que estamos falando e o que estamos transmitindo é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é uma arma poderosa para transformar vidas, mas somente a palavra ganha vida quando ungida pelo Espírito Santo. O Espírito vivifica a letra, porque a letra em si só ela mata. Mas o Espírito vivifica e nós precisamos falar tudo envolvidos pela sabedoria do Espírito Santo. Palavras que são ditas através do Espírito Santo
elas são moldadas conforme a necessidade de cada ouvinte. É muito mais fácil pregarmos com a unção do Espírito do que na nossa própria força. Por isso eu te convido hoje a pedir ao Espírito Santo para falar através de você, seja no seu trabalho, seja na parada do ônibus, seja na escola, onde você for, que ao abrir a boca saia uma palavra de Deus para aquelas pessoas que estão naquele local ao teu redor. Vamos orar por isso? Deus querido, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Nós queremos ser usados, nós queremos contribuir para a pregação do Evangelho. Nós te emprestamos o nosso corpo, a nossa voz, a nossa mente, os nossos braços, os nossos pés, para que o Senhor use na pregação do Evangelho. Nós somos frágeis, tímidos, medrosos, mas com o Espírito Santo nós ganhamos a ousadia que a tua palavra precisa para entrar nos corações humanos. Nós queremos este poder para acelerarmos essa pregação, para que possamos voltar para casa. Ajuda o teu povo, tira de nós toda a timidez. O Senhor disse que os tímidos não entrarão no reino de Deus. E essa timidez é justamente o medo de pregar a tua palavra. Queremos ser porta-voz do Senhor. Queremos ser representantes do Senhor aqui na terra. E para isso precisamos do teu Espírito, para que possamos falar conforme o teu coração, não do que achamos e do jeito que achamos e para as pessoas que achamos. Queremos, pelo Espírito, ser conduzidos como Filipe foi conduzido para aquele eunuco. Queremos ser orientados como Paulo, que queria ir para uma cidade, mas o Espírito dizia que ele deveria ir para outra. Queremos ser guiados desta forma como os teus discípulos foram. Queremos pregar essa mensagem ao mundo. Precisamos do teu poder para isso. Precisamos que o Espírito Santo habite dentro de nós. E tudo que nós falarmos terá a tua assinatura. Obrigado pelo dia de hoje, pelas misericórdias que foram renovadas. Ajuda para que sejamos bênção, sejamos teus representantes nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.